Heróis de Ayrton vem por aí e ele vai trazer algumas classes novas. Eu vou falar de uma hoje. E eu quero que você acompanhe, porque é uma classe que você vai ser aí um mestre Pokémon praticamente, tá? É o classe treinador que tá vindo aí para você comandar aí algumas criaturas junto com você, porque não envolve apenas animais, tá? Então ele foge um pouquinho do druida, né? Que tem aquela característica muitas vezes de estar andando com companheiros animais. Aqui não. Aqui vai ter outros tipos de bicho. Vou falar que até morto-vivo. Tá pertinho de um necromante isso daí já, né? Chegou agora. Rola a iniciativa então. Bom, o treinador, ele é um invocador, porque ele vai invocar criaturas para ajudá-lo em situações diversas do dia a dia, desde querer passar por um espaço pequeno e pegar uma chave, até mesmo para o combate. E depois o pessoal fica falando que os necromantes que são malvados. A gente usa morto-vivo, né? A gente não usa um animalzinho ali, não faz uma rinha de animais, né? Como Pokémon, por exemplo, como é conhecido. Então, aqui a gente vai trazer aqui uma série de novidades que essa classe está trazendo, mas ele pode invocar espíritos e também mortos-vivos, então não é só isso. Mas o que eu preciso? Que você esteja inscrito aqui no canal, que você faça parte, você acione o sininho, compartilhe esse vídeo com quem joga Tormenta ou mesmo quem não joga, para dar uma ideia de personagem, de repente você adapta para o seu RPG favorito. Aqui a ideia é trazer ideias, exatamente isso, tá bom? Então faça parte aqui do Cafofo, uma galera assiste a gente agora está em busca dos 10 mil, os 8 mil a gente alcançou no vídeo anterior que eu gravei, então já teve até meme do Vegeta, então agora a nova meta 10 mil e eu conto com vocês para a gente conseguir isso. Mas vamos para as características desse treinador, né? O que ele tem que pode te ajudar? Primeiro de tudo, ele tem pontos de vida até que bons. Ele começa com 12 pontos de vida. Não é dos mais altos, mas também não é dos mais baixos. E ele ganha mais 3 pontos de vida por nível, então, além de constituição, tá bom? Que todo nível você também vai somar sua constituição, caso você tenha. Pontos de mana, ele ganha 4 pontos de mana por nível, também não é tão ruim. O problema dele é que ele não possui proficiência com ferramenta nenhuma proficiência. Então isso já dificulta bastante a vida dele, né? Questão de usar ferramentas ou mesmo até armas, ele não tem proficiência. Então ele vai ter que usar armas simples apenas. E ele, normalmente, as características principais dele, adestramento, a perícia, é bom você ter ela muito boa, afinal você vai precisar dela para usar os poderes. E o outro habilidade que é importante ser alta é carisma. Então as raças que possuem modificadores de carisma podem ser mais interessantes aí para você estar utilizando. Não que ele não precise de uma constituição ou algo do tipo também para as outras coisas, tá bom? Então é uma outra perícia bastante importante que ele pode fazer bastante ter utilidade ganhando pontos de vida extra. Inteligência pode dar perícias a mais para ele que pode o torná-lo útil em outros momentos sem ser em combate. Se você focar mais em combate, aí aconselho a força ou destreza, dependendo do tipo de arma que você for usar. Provavelmente a destreza você poderia usar com acuidade de arma, mas aí você precisa de um poder. Poderia ser uma das opções. Mas, se você estiver curtindo isso e achar que vale a pena, dá um hypar no vídeo para ajudar o YouTube a distribuir esse vídeo cada vez mais. Então clica lá. Se você ainda quiser ajudar o canal, a partir de R$2 você consegue dar um hypar mais alto ainda. Além de ajudar financeiramente aqui o canal, você ainda ajuda a gente com mais pontos para o hypar. Bom, mas vamos lá. Quais são os poderes dele? Primeiro de tudo, a importância do carisma com os seus aliados é isso que conta. Porque o primeiro poder que ele tem é direcionar. Ele consegue direcionar os aliados dele para auxiliar os seus parceiros, seus aliados no caso. Então assim, quem ele invoca, ele consegue direcionar o bicho para dar uma ajuda, por exemplo. E aí a pessoa ganha mais 2 de perícia, com isso facilitando passar num teste de repente, através desses bônus que você possui, principalmente com o carisma. Temos ainda o poder Melhor Amigo, então é aquele mascote que você tem junto com você. Ele anda o tempo todo com você,
E ele também tem algumas outras características. Ele vai ter 2 truques que ele vai saber, mas não truque de magia. Ele vai saber truques de uma lista que ele vai poder realizar e com isso auxiliar você em muita coisa. O mascote, diferente dos aliados, pode ser atacado e ele recebe dano, ele possui uma ficha também com defesa, pontos de vida. É como se fosse um outro personagem dentro da mesa. Caso o seu mascote, o seu melhor amigo, venha e de arrasta para cima em algum momento, ainda você fica atordoado devido à perda dele. Caso você não consiga trazê-lo magicamente de volta, você pode treinar outro melhor amigo, mas leva uma semana para você conseguir fazer esse treinamento para ele. No nível 2, domar criatura, você pode usar adestramento para se comunicar com outras criaturas, até mesmo animais, ou seja, aqueles que possuem inteligência mais baixa. Você não vai usar vocal, você vai usar muitas vezes gestos, ou mesmo posição de corpo, ou mesmo feição. E isso pode até ser um roleplay muito legal aí na mesa, caso tenha alguém que possa interpretar. Se não, basta descrever como você faria isso para o mestre. E aí pode rolar umas risadas na mesa, é sempre aquele momento de descontração, numa comunicação com algum animal que você encontrou na floresta, por exemplo. E ao atingir o 10º nível, você pode transformar uma nova criatura em seu aliado. Então você consegue ter mais um aliado, tá bom? Amigo divino, você consegue por uma invocação, gastando 2 pontos de mana, você invoca o seu melhor amigo, mas ele não precisa ter o corpo físico ali do lado, ou até mesmo então ele não é atacado. Então com isso você poderia protegê-lo melhor, tendo um amigo aí meio que de energia, meio que espiritual, algo assim ligado a você. Com isso você conseguiria proteger e evitar que de repente ele tomasse dano ou você perdesse ele em algum momento. O treinador também, em determinados níveis, tem um aumento de atributo, que é uma outra característica para melhorar o personagem. E um outro poder interessante que ele tem é o comando defensivo. Você usa sua perícia de adestramento para diminuir o dano que o seu melhor amigo recebe, com isso ajudando a protegê-lo e evitando de perder aquele companheirinho seu que está junto com você há um tempo. Companheirinho é modo de falar porque pode ser um bicho até maior que você que de repente te acompanha. Mas deixa aquele like pra gente se você tá gostando do que a gente tá falando e comenta aqui o que você tá achando dessa classe. É importante pra gente saber se você tá gostando ou não. Ela ainda não saiu oficialmente nos Heróis de Arton, mas provavelmente, muito em breve, ela deve já estar no livro. Afinal, ela estava na fase final aí de definição, faltando apenas imagens. Então acredito que não deve ter muitas alterações do texto que está sendo produzido até o momento. Bom, algumas características que pode ser interessante para vocês terem. Qual é o tipo de melhor amigo que você pode ter? Você pode ter animal, constructo, monstruoso e espírito e morto-vivo. Então tem uma diferença e existe poderes diferentes para cada um deles. Aí basta você avaliar qual você acha interessante. Se você está achando que pode ser uma baita vantagem pegar ele porque teriam 2 personagens agindo, não é bem assim que funciona. O treinador tem que escolher entre ele agir ou o seu melhor amigo agir. Você não pode fazer você uma ação e ele junto uma ação, tá? Então funciona um pouquinho diferente, é como se vocês... É como vocês trabalhando em conjunto, você e o seu melhor amigo. O tamanho, apesar de eu ter falado que ele pode ser maior que você, em tamanhos de jogo ele deve ser pequeno ou médio. Então ele não pode ser um grande, do tamanho grande. Até um médio, mas mais alto que você, por exemplo, tá bom? Equipamento, ele pode usar até 2 equipamentos adaptados para ele. Então precisa ter equipamentos especiais que ele consiga utilizar. Mas não é igual o treinador. O treinador pode ter o equipamento normal igual a todos os outros personagens. Mas segue a gente no Instagram e se quiser, um valeu pode ajudar a gente aí, você destaca o seu comentário para toda a comunidade do RPG poder estar vendo e ainda ajuda o canal. A partir de R$2 você consegue ajudar a gente. Mas vamos lá, o treinador pode ter várias maneiras, você pode ser alguém mais selvagem, que por exemplo foi criado por lobos ou algo assim, caso você ache interessante uma história, ou mesmo como o Tarzan, que foi criado por macacos ou gorilas, né? Então você pode também criar personagens dessa maneira. Ele não é dos personagens mais fortes de combate que tem, existem outras classes que fazem essa função muito melhor do que ele, mas pode ser uma classe muito interessante, até mesmo interagindo com os seus parceiros, aí, com as suas invocações,
pode ser legal aí até para um RP e tudo mais dentro da mesa, e você ainda continua dando um auxílio aí para os seus aliados de mesa, né? Mesmo em combate ou fora de situações, né? Nada que, por exemplo, aquele macaquinho pequenininho que consegue passar pela janela e abrir uma porta, por exemplo, que está trancada por dentro, ou trazer uma chave ou algo assim. Então ele aliado, por exemplo, com um ladino, poderia funcionar muito bem também. Outros pontos importantes que você pode pensar é, por exemplo, os seus PMs, que são um pouco mais limitados do que outras classes, então tomar cuidado para que não sejam gastos muito rápidos. Você gastando PMs muito rapidamente também dificulta, então você tem que saber gerenciar ele muito bem feito, porque muitas habilidades do seu melhor amigo às vezes pode exigir pontos de mana, então escolha com sabedoria. O seu melhor amigo muitas vezes pode funcionar talvez como um tanque, dependendo dos poderes que você escolhe e tudo mais, ele pode funcionar muito bem isso porque ele consegue absorver dano e dar dano também. Então há uma grande chance dele poder ajudar na linha de frente caso você siga por esse caminho. Lembrando que é importante você escolher qual a função do seu melhor amigo e seguir com os melhores poderes para cada um desses tipos. Porque não adianta você saber fazer um pouco de tudo e não fazer nada bem feito. Então, meu conselho é que você escolha um caminho para o seu melhor amigo e siga por ele até o final, tá bom? Mas põe aí nos comentários o que você achou, se você gostou dessa ideia de nova classe, ou se você acha que não foi uma boa ideia também, pode colocar aí nos comentários. Lógico, daquele modo de bom humor, de tranquilo, falando a sua opinião, sem também agredir a opinião do outro que não concorda com você, tá bom? Então põe aí nos comentários o que achou da classe treinador, que eu quero saber. Vamos bater aquele papo legal, tô aguardando, vou responder vocês, pessoal. E se você ainda não é inscrito no canal, agora é a hora de se inscrever. Clica no Necromante, ele surgiu aqui no centro, dá aquela força pra gente. 72% dos que assistem nosso vídeo não são inscritos. Dá uma olhadinha se você está inscrito lá e ajuda a gente a chegar aos 10 mil. Tenho certeza que você pode ajudar. Tá bom? Espero que tenham gostado. Até a próxima e que rolem os dados!